Lição 2. Suposições se tornam fatos. Essa nossa Bíblia não tem nada a ver com história. Alguns de vocês ainda podem estar inclinados a acreditar que, embora possamos dar a ela uma interpretação psicológica, ela ainda pode ser deixada em sua forma atual e ser interpretada literalmente. Não é possível fazer isso. A Bíblia não faz referência alguma a pessoas ou eventos, como vocês foram ensinados a acreditar. Quanto mais cedo você começar a apagar essa imagem, melhor. Vamos contar algumas histórias esta noite, e novamente, vou lembrá-lo de que você deve reencenar todas essas histórias em sua própria mente. Tenha em mente que, embora pareçam histórias de pessoas totalmente despertas, o drama é realmente entre você, o adormecido, o você mais profundo, e o consciente que o desperta. Eles são personificados como pessoas, mas quando você chega ao ponto de aplicação, deve se lembrar da importância do estado de sonolência. Toda a criação, como lhes dissemos ontem à noite, ocorre no estado de sono, ou naquele estado que é semelhante ao sono, o estado de sonolência. Dissemos a vocês ontem à noite que o primeiro homem ainda não acordou. Você é Adão, o primeiro homem, ainda em sono profundo. O você criativo é o você da quarta dimensão, cujo lar é simplesmente o estado em que você entra, quando os homens o chamam de adormecido. Nossa primeira história desta noite se encontra no Evangelho de João. Ao ouvi-lo se desenrolar diante de você, quero que você o compare em sua mente com a história que ouviu ontem à noite no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, afirmam os historiadores, é o registro de eventos que ocorreram na Terra, cerca de 3.000 anos antes dos eventos registrados no livro de João. Peço que você seja racional sobre isso, e veja se não acha que o mesmo escritor poderia ter escrito as duas histórias. Cabe a você julgar se o mesmo homem inspirado não poderia ter contado a mesma história e de forma diferente. Esta é uma história muito familiar, a história do julgamento de Jesus. Neste Evangelho de João está registrado que Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, e a multidão clamava por sua vida, eles queriam Jesus. Pilatos voltou-se para eles e disse: Mas tendes por costume que eu vos solte na Páscoa, queres, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. João capítulo 18, versículos 39 e 40. Dizem a você que Pilatos não teve escolha no assunto, ele era apenas um juiz interpretando a lei, e esta era a lei. O povo tinha que receber o que eles pediam. Pilatos não pôde soltar Jesus contra a vontade da multidão, então soltou Barrabás e entregou-lhes Jesus para ser crucificado. Agora tenha em mente que sua consciência é Deus. Não há outro Deus. E você é informado de que Deus tem um filho cujo nome é Jesus. Se você se der ao trabalho de procurar a palavra Barrabás em sua concordância, verá que é uma contração de duas palavras hebraicas. Bar, que significa filho ou filho, e Abba, que significa pai. Barrabás é filho do grande pai. E Jesus na história é chamado de Salvador, o filho do pai. Temos dois filhos nessa história. E temos dois filhos na história de Esaú e Jacó. Tenha em mente que Isaque era cego, e a justiça para ser verdadeira deve ser vendada. Embora neste caso Pilatos não seja fisicamente cego, a parte dada a Pilatos implica que ele é cego porque é um juiz. Em todos os grandes edifícios jurídicos do mundo, vemos a senhora ou o homem que representa a justiça com os olhos vendados. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com justiça. João capítulo 7, versículo 24. Aqui encontramos Pilatos desempenhando o mesmo papel que Isaque. Há dois filhos. Todos os personagens que aparecem nesta história podem ser aplicados à sua própria vida. Você tem um filho que está roubando de você neste exato momento aquilo que você poderia ser. Se você veio a esta reunião esta noite consciente de querer algo, desejando algo,
você caminhou na companhia de Barrabás. Pois desejar é confessar que você não possui agora o que deseja, e porque todas as coisas são suas, você rouba a si mesmo vivendo no estado de desejo. Meu Salvador é meu desejo. Como eu quero algo, estou olhando nos olhos do meu Salvador. Mas se continuo querendo, nego meu Jesus, meu Salvador, pois como quero, confesso que não sou, e a menos que acrediteis que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não posso ter e continuar desejando o que tenho. Posso gostar, mas não posso continuar desejando. Aqui está a história. Esta é a festa da Páscoa. Algo vai mudar agora, algo vai passar. O homem é incapaz de passar de um estado de consciência para outro, a menos que libere da consciência aquilo que ele agora entretém, pois isso o ancora onde ele está. Você e eu podemos ir a festas físicas ano após ano, quando o sol entra no grande signo de Áries, mas isso não significa nada para a verdadeira Páscoa mística. Para celebrar a festa da Páscoa, a festa psicológica, passo de um estado de consciência para outro. Eu faço isso liberando Barrabás, o ladrão e assaltante que me rouba aquele estado que eu poderia incorporar em meu mundo. O estado que procuro incorporar é personificado na história como Jesus, o Salvador. Se eu me tornar o que quero ser, estou salvo do que fui. Se eu não me tornar isso, continuo mantendo trancado dentro de mim um ladrão, que me rouba de ser o que eu poderia ser. Essas histórias não fazem referência a nenhuma pessoa que viveu, nem a qualquer evento que já ocorreu na Terra. Esses personagens são personagens eternos na mente de todos os homens do mundo. Você e eu mantemos perpetuamente vivo, ou Barrabás ou Jesus. Você sabe a cada momento quem você está entretendo. Não condene uma multidão por clamar que eles deveriam soltar Barrabás e crucificar Jesus. Não é uma multidão de pessoas chamadas de judeus. Eles não tiveram nada a ver com isso. Se formos sábios, também devemos clamar pela liberação desse estado de espírito que nos limita de ser o que queremos ser, que nos restringe, que não nos permite tornar-nos o ideal que buscamos e nos esforçamos para alcançar neste mundo. Não estou dizendo que você não está incorporando Jesus esta noite. Eu apenas lembro a você que, se neste exato momento você tem uma ambição não realizada, então você está entretendo aquele que nega a realização da ambição, e aquele que a nega é Barrabás. Para explicar a transformação mística e psicológica conhecida como Páscoa, ou a travessia, você deve agora se identificar com o ideal ao qual serviria, e deve permanecer fiel ao ideal. Se você permanecer fiel a ele, você não apenas o crucificará por sua fidelidade, mas o ressuscitará sem a ajuda de um homem. Segundo a história, nenhum homem poderia levantar cedo o suficiente para rolar a pedra. Sem a ajuda de um homem, a pedra foi removida e o que aparentemente estava morto e enterrado, ressuscitou sem a ajuda de um homem. Você caminha na consciência de ser aquilo que você quer ser, ninguém ainda o vê, mas você não precisa de um homem para rolar os problemas e os obstáculos da vida, para expressar aquilo que você tem consciência de ser. Esse estado tem sua própria maneira única de se tornar corporificado neste mundo, de se tornar carne para que o mundo inteiro possa tocá-lo. Agora você pode ver a relação entre a história de Jesus e a história de Isaac e seus dois filhos, onde um transplantou o outro, onde um foi chamado de suplantador do outro. Por que você acha que aqueles que compilaram os 60 livros estranhos de nossa Bíblia, fizeram de Jacó o antepassado de Jesus? Eles pegaram Jacó, que foi chamado de suplantador, e fizeram dele pai de 12 filhos. Então eles pegaram Judá o louvor, o quinto filho, e fizeram dele o antepassado de José, que supostamente gerou de alguma maneira estranha este chamado Jesus. Jesus deve suplantar Barrabás, como Jacó deve suplantar e tomar o lugar de Esaú. Esta noite você pode se sentar aqui e conduzir o julgamento de seus dois filhos, um dos quais você quer que seja libertado. Você pode se tornar a multidão que clama pela libertação do ladrão, e o juiz que voluntariamente solta Barrabás, e sentencia Jesus para preencher seu lugar. Ele foi crucificado no Gólgota, o lugar da caveira, a sede da imaginação. Para experimentar a Páscoa,
ou a passagem do antigo para o novo conceito de si mesmo. Você deve liberar Barrabás, seu atual conceito de si mesmo, que o rouba de ser o que você poderia ser, e você deve assumir o novo conceito que deseja expressar. A melhor maneira de fazer isso é concentrar sua atenção na ideia de se identificar com o seu ideal. Suponha que você já seja aquilo que procura e sua suposição, embora falsa, se sustentada, se tornará um fato. Você saberá quando conseguiu liberar Barrabás, seu antigo conceito de si mesmo, e quando você crucificou Jesus com sucesso, ou fixou um novo conceito de si mesmo, simplesmente olhando mentalmente para as pessoas que você conhece. Se você os vê como os via anteriormente, não mudou seu conceito de si mesmo, pois todas as mudanças de conceitos de si resultam em uma mudança no relacionamento com o seu mundo. Sempre parecemos aos outros uma personificação do ideal que inspiramos. Portanto, na meditação, devemos imaginar que os outros nos veem como nos viriam se fôssemos o que desejamos ser. Você pode libertar Barrabás, crucificar e ressuscitar Jesus, se primeiro definir seu ideal. Em seguida, relaxe em uma poltrona confortável, induza um estado de consciência semelhante ao sono, e experimente na imaginação o que você experimentaria na realidade, se você já fosse o que deseja ser. Por este método simples, de experimentar na imaginação o que você experimentaria na carne, se você fosse a personificação do ideal que você serve, você liberta Barrabás que roubou sua grandeza, e você crucifica e ressuscita seu Salvador, ou o ideal que você deseja expressar. Agora vamos nos voltar para a história de Jesus no jardim do Getsemane. Tenha em mente que um jardim é um terreno devidamente preparado, não é um terreno baldio. Você está preparando este terreno chamado Getsemane ao vir aqui, estudar e fazer algo sobre sua mente. Gaste algum tempo diariamente preparando sua mente lendo boa literatura, ouvindo boa música e entrando em conversas que enobrecem. Somos informados nas epístolas, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver alguma virtude e algum louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Continuando com a nossa história, contada no capítulo 18 de João, Jesus está no jardim, e de repente uma multidão começa a procurá-lo. Ele está parado lá no escuro e diz: "Quem buscais?" O porta-voz chamado Judas responde e diz: "Buscamos Jesus de Nazaré." Uma voz responde: "Eu sou ele." Neste instante todos eles caem no chão, milhares deles tombaram. Isso por si só deveria parar você aí, e deixá-lo saber que não poderia ser um drama físico, porque ninguém poderia ser tão ousado em sua afirmação de que ele é o procurado, que ele poderia fazer com que milhares que o procurassem caíssem no chão. Mas a história nos diz que todos eles caíram no chão. Então, quando recuperaram a compostura, fizeram a mesma pergunta. Respondeu Jesus: "Eu vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, deixai estes irem." João capítulo 18, versículo 8. Disse-lhe então Jesus: "O que fazes? Faze-o depressa." João capítulo 13, versículo 27. Judas, que tem que fazer isso rapidamente, sai e tira a própria vida. Agora vamos para o drama. Você está em seu jardim do Getsemane ou mente preparada, se puder, enquanto estiver em um estado semelhante ao sono, controle sua atenção e não deixe que ela se desvie de seu propósito. Se você pode fazer isso, você está definitivamente no jardim. Pouquíssimas pessoas conseguem sentar-se calmamente, e não entrar em um devaneio ou em um estado de pensamento descontrolado. Quando você consegue restringir a ação mental e permanecer fiel à sua observação, não permitindo que sua atenção vagueie por toda parte, mas mantendo-a sem esforço dentro de um campo limitado de apresentação ao estado que está contemplando, então você é definitivamente essa presença disciplinada no jardim do Getsemane. O episódio de morte de si próprio de Judas nada mais é do que mudar o seu conceito de si mesmo. Quando você sabe o que quer ser, você encontrou seu Jesus ou Salvador. Quando você assume que é o que quer ser, você morreu para o seu antigo conceito de si mesmo,
Judas tirou a vida, e agora está vivendo como Jesus. Você pode se desapegar à vontade do mundo ao seu redor e se apegar ao que deseja incorporar em seu mundo. Agora que você me encontrou, agora que encontrou o que o salvaria do que você é, deixe de lado o que você é, e tudo o que isso representa no mundo. Torne-se completamente desapegado dele. Você morre completamente para o que anteriormente expressou neste mundo, e agora vive completamente para o que ninguém viu antes como verdade em você. É como se você tivesse morrido por sua própria mão, como se tivesse tirado a vida. Você tirou sua própria vida ao se desapegar em consciência daquilo que antes mantinha vivo e começa a viver para aquilo que descobriu em seu jardim. Você encontrou seu Salvador. Não são homens caindo, nem um homem traindo o outro, mas você destacando sua atenção e reorientando sua atenção em uma direção totalmente nova. A partir deste momento você caminha como se fosse o que antes queria ser. Permanecendo fiel ao seu novo conceito de si mesmo, você morre ou tira sua vida. Ninguém tirou sua vida, você mesmo a deu. Você deve ser capaz de ver a relação disso com a morte de Moisés, onde ele morreu tão completamente que ninguém conseguiu descobrir onde ele foi enterrado. Você deve ver a relação da morte de Judas. Ele não é um homem que traiu um homem chamado Jesus. A palavra Judas é louvor, é Judá, louvar, agradecer, explodir de alegria. Você não explode de alegria a menos que esteja identificado com o ideal que busca, e quer encarnar neste mundo. Quando você se identifica com o estado que contempla, não pode suprimir sua alegria. Ele sobe como o odor perfumado descrito como Jericó no Antigo Testamento. Estou tentando mostrar a você que os antigos contavam a mesma história em todas as histórias da Bíblia. Tudo o que eles estão tentando nos dizer é como nos tornarmos aquilo que queremos ser. E eles insinuam em cada história que não precisamos da ajuda do outro. Você não precisa de outro para se tornar agora o que você realmente quer ser. Agora nos voltamos para uma estranha história no Antigo Testamento, uma que muito poucos padres e rabinos terão a ousadia de mencionar de seus púlpitos. Aqui está alguém que receberá a promessa como você a recebe agora. Seu nome é Jesus, apenas os antigos o chamavam de Josué, Jeushua ben Nun, ou Salvador, filho do peixe, o Salvador do grande abismo. Nun significa peixe, e peixe é o elemento das profundezas, o oceano profundo. Jeushua significa Jeová salva, e Ben significa descendência ou filho. Então ele foi chamado aquele que trouxe a idade dos peixes. Esta história está no 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. Uma promessa é feita a Josué como é feita a Jesus, na forma anglicizada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No evangelho de João, Jesus diz: "Todas as coisas que me deste são de ti." João capítulo 17, versículo 7. "E todos os meus são teus, e os teus são meus." João capítulo 17, versículo 10. No Antigo Testamento, no livro de Josué, é dito com estas palavras: "Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, isso vos tenho dado." Josué capítulo 1, versículo 3. Não importa onde esteja, analise a promessa e veja se você pode aceitá-la literalmente. Não é fisicamente verdadeiro, mas é psicologicamente verdadeiro. Onde quer que você esteja neste mundo, mentalmente, você pode conquistar. Josué é assombrado por esta promessa de que onde quer que ele coloque o pé é entendimento, onde pisar a planta do pé, isso lhe será dado. Ele deseja o estado mais desejável do mundo, a cidade perfumada, o estado encantador chamado Jericó. Ele se vê barrado pelas paredes intransponíveis de Jericó. Ele está do lado de fora, como você está agora do lado de fora. Você está funcionando tridimensionalmente, e parece que não consegue alcançar o mundo quadridimensional onde seu desejo atual já é uma realidade objetiva concreta. Você não consegue alcançá-lo porque seus sentidos o impedem. A razão lhe diz que é impossível, todas as coisas ao seu redor dizem que não é verdade.
Agora você emprega os serviços de uma prostituta espiã, e o nome dela é Raabe. A palavra Raabe significa simplesmente o espírito do pai. Raça significa a respiração ou espírito, e Abe o pai. Portanto, descobrimos que essa prostituta é o espírito do pai, e o pai é a percepção do homem de estar consciente, o eu sou do homem, a consciência do homem. Sua capacidade de sentir é o grande espírito do pai, e essa capacidade é Raabe nesta história. Ela tem duas profissões, a de espiã e a de prostituta. A profissão de um espião é esta: viajar secretamente, viajar tão silenciosamente que não seja detectado. Não há um único espião físico neste mundo que possa viajar tão silenciosamente que não seja visto pelos outros. Ele pode ser muito sábio em esconder seus caminhos, e pode nunca ser verdadeiramente apreendido, mas a todo momento corre o risco de ser descoberto. Quando você está sentado em silêncio com seus pensamentos, não há homem no mundo tão sábio que possa olhar para você e dizer onde você está mentalmente morando. Posso ficar aqui e me colocar em Londres. Conhecendo Londres muito bem, posso fechar os olhos e assumir que estou realmente em Londres. Se eu permanecer neste estado por tempo suficiente, poderei me cercar do ambiente de Londres como se fosse um fato sólido, concreto e objetivo. Fisicamente, ainda estou aqui, mas mentalmente estou a milhares de quilômetros de distância, e criei outro lugar aqui. Não vou para lá como um espião, mas mentalmente faço outro lugar aqui e agora. Você não pode me ver morando lá, então pensa que acabei de dormir, e que ainda estou aqui neste mundo tridimensional que agora é São Francisco. No que me diz respeito fisicamente, estou aqui, mas ninguém pode me dizer onde estou quando entro no momento da meditação. A próxima profissão de Raabe foi a de uma prostituta, que consiste em conceder aos homens o que eles pedem a ela, sem negar o direito do homem de pedir. Se ela for uma prostituta absoluta, como seu nome indica, então ela possui tudo e pode conceder tudo o que o homem pede a ela. Ela está ali para servir, e não para questionar o direito do homem de buscar o que ele procura dela. Você tem dentro de si a capacidade de se apropriar de um estado sem conhecer os meios que serão empregados para realizar esse fim, e assume o sentimento do desejo realizado sem ter nenhum dos talentos que os homens afirmam que você deve possuir para fazer isso. Quando você se apropria dele em consciência, emprega o espião, e como pode incorporar esse estado em si mesmo, dando-o de fato a si mesmo, você é a meretriz, pois a meretriz satisfaz o homem que a procura. Você pode satisfazer a si mesmo apropriando-se do sentimento de que você é o que deseja ser. E esta suposição, embora falsa, isto é, embora a razão e os sentidos a neguem, se persistida, se consolidará como fato. Ao realmente incorporar aquilo que você assumiu ser, você tem a capacidade de ficar completamente satisfeito. A menos que se torne uma realidade tangível e concreta, você não ficará satisfeito, você ficará frustrado. Você é informado nesta história que quando Raabe entrou na cidade para conquistá-la, o comando dado a ela era entrar no coração da cidade, o coração da questão, o centro dela, e lá permanecer aguardando a chegada. Não andeis de casa em casa, não saiam da sala superior da casa em que entrarem. Se você sair de casa e houver sangue em sua cabeça, é sobre sua cabeça. Mas se você não sair de casa e houver sangue, isso cairá sobre minha cabeça. Raabe entra na casa, sobe ao andar de cima, e ali fica enquanto as paredes desmoronam. Ou seja, devemos manter o bom humor se quisermos andar com o mais alto. De maneira muito velada, a história conta que quando as paredes ruíram e Josué entrou, a única pessoa que se salvou na cidade foi a espiã e prostituta cujo nome era Raabe. Esta história conta o que você pode fazer neste mundo. Você nunca perderá a capacidade de se colocar em outro lugar e chegar aqui. Você nunca perderá a capacidade de dar a si mesmo o que é ousado o suficiente para se apropriar como verdadeiro de si mesmo. Não tem nada a ver com a mulher que desempenhou esse papel. A explicação para o desmoronamento das paredes é simples. Conta-se que ele soprou a trombeta 7 vezes, e no 7º toque as paredes desmoronaram,
e ele entrou vitoriosamente no estado que buscava. 7 é uma quietude, um descanso, o sábado. É o estado em que o homem está completamente impassível em sua convicção de que a coisa existe. Quando posso assumir a sensação de meu desejo realizado e ir dormir, despreocupado, imperturbável, estou em repouso mental, e estou guardando o sábado ou tocando a trombeta 7 vezes. E quando chego a esse ponto, as paredes desmoronam. As circunstâncias se alteram e depois se remodelam em harmonia com minha suposição. Enquanto elas desmoronam, ressuscito aquilo de que me apropriei interiormente. As paredes, os obstáculos, os problemas desmoronam com seu próprio peso, se eu conseguir atingir o ponto de quietude dentro de mim. O homem que pode fixar dentro de sua própria mente uma ideia, mesmo que o mundo a negue, se ele permanecer fiel a essa ideia, ele a verá manifestada. Existe toda a diferença do mundo entre ter a ideia e ser dominado pela ideia. Torne-se tão dominado por uma ideia, que ela assombra a mente como se você fosse ela. Então, independentemente do que os outros possam dizer, você está caminhando na direção de sua atitude mental fixa. Você está caminhando na direção da ideia que domina a mente. Como dissemos ontem à noite, você tem apenas um presente que é verdadeiramente seu para dar, e é você mesmo. Não há outro dom. Você deve eliminá-lo de si mesmo por meio de uma apropriação. Está aí dentro de você agora porque a criação está terminada. Não há nada para ser que não seja agora. Não há nada a ser criado, pois todas as coisas já são suas, estão todas terminadas. Embora o homem possa não ser capaz de permanecer fisicamente em um estado, ele sempre pode permanecer mentalmente em qualquer estado desejado. Por ficar mentalmente, quero dizer que você pode agora, neste exato momento, fechar os olhos e visualizar um lugar diferente do seu atual, e assumir que você está realmente lá. Você pode sentir que isso é tão real que, ao abrir os olhos, fica surpreso ao descobrir que não está fisicamente lá. Essa jornada mental para o estado desejado, com seu subsequente sentimento de realidade, é tudo o que é necessário para obter sua realização. Seu eu dimensionalmente maior tem maneiras que o menor, ou tridimensional você, não conhece. Além disso, para o você maior, todos os meios são bons para promover o cumprimento de sua suposição. Permaneça no estado mental definido como seu objetivo, até que ele tenha a sensação de realidade, e todas as forças do céu e da terra se apressarão em ajudar a concretizá-lo. Seu eu maior influenciará as ações e palavras de todos os que podem ser usados para ajudar na produção de sua atitude mental fixa. Agora nos voltamos para o livro de Números, e aqui encontramos uma história estranha. Acredito que alguns de vocês já tiveram essa experiência descrita no livro de Números. Eles falam da construção de um tabernáculo por ordem de Deus, que Deus ordenou a Israel que lhe construísse um lugar de adoração. Ele deu a eles todas as especificações do tabernáculo. Tinha que ser um local de adoração alongado e móvel, e tinha que ser coberto com pele. Precisa que lhe digam mais alguma coisa? Isso não é um homem? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não há outro templo. Não um templo feito por mãos, mas um templo eterno nos céus. Este templo é alongado e coberto de pele, e se move pelo deserto. E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, assim era sempre, a nuvem o cobria de dia, e a aparência de fogo à noite. Números capítulo 9, versículos 15 e 16. A ordem dada a Israel era que esperasse até que a nuvem subisse de dia, e o fogo de noite. Quer se passasse 2 dias, quer um mês, quer um ano, que a nuvem se demorasse sobre o tabernáculo, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel ficavam em suas tendas, e não partiam. Números capítulo 9, versículo 22. Você sabe que é o tabernáculo, mas pode se perguntar o que é a nuvem. Na meditação, muitos de vocês devem ter visto isso.
Na meditação, essa nuvem, como as águas do subsolo de um poço artesiano, brota espontaneamente em sua cabeça e se transforma em anéis dourados pulsantes. Então, como um rio manso, eles fluem de sua cabeça em uma corrente de anéis vivos de ouro. Num estado meditativo que beira o sono, a nuvem sobe. É nesse estado de sonolência que você deve assumir que é o que deseja ser, e que tem o que procura, pois a nuvem assumirá a forma de sua assunção, e criará um mundo em harmonia consigo mesma. A nuvem é simplesmente a vestimenta de sua consciência, e onde sua consciência estiver colocada, aí você também estará na carne. Esta nuvem dourada vem na meditação. Há um certo ponto quando você está se aproximando do sono que é muito, muito espesso, muito líquido e muito vivo e pulsante. Começa a subir quando você atinge o estado sonolento e meditativo, beirando o sono. Você não golpeia o tabernáculo, nem você o move até que a nuvem comece a subir. A nuvem sempre sobe quando o homem se aproxima da sonolência do sono. Pois quando um homem vai dormir, quer ele saiba disso ou não, ele desliza de um mundo tridimensional para um mundo quadridimensional, e o que está acendendo é a consciência desse homem em um foco maior, é um foco quadridimensional. O que você vê agora acendendo é o seu eu maior. Quando isso começa a subir, você entra no estado real de sentir que é o que deseja ser. Esse é o momento em que você se acomoda no clima de ser o que deseja ser, experimentando na imaginação o que experimentaria na realidade, se já fosse o que deseja ser, ou repetindo continuamente a frase que implica que você já fez o que quer fazer. Uma frase como: "Não é maravilhoso, não é maravilhoso?" Como se algo maravilhoso tivesse acontecido com você. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, em cochilos sobre a cama. Então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução. Jó capítulo 33, versículos 15 e 16. Use sabiamente o intervalo que precede o sono. Assuma a sensação do desejo realizado e vá dormir nesse estado de espírito. À noite, em um mundo dimensionalmente maior, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles veem e representam os papéis que mais tarde desempenharão na Terra. E o drama está sempre em harmonia com aquilo que seus eus dimensionalmente maiores leem e representam através deles. Nossa ilusão de livre-arbítrio é apenas ignorância das causas que nos fazem agir. A sensação que domina a mente do homem quando ele adormece, embora falsa, se tornará um fato. Assumir o sentimento do desejo realizado quando adormecemos, é o comando para esse processo de corporificação dizendo ao nosso humor, seja real. Desta forma, através de um processo natural, nos tornamos o que desejamos ser. Posso contar dezenas de experiências pessoais em que parecia impossível ir para outro lugar, mas, ao me colocar mentalmente em outro lugar quando estava prestes a dormir, as circunstâncias mudaram rapidamente, o que me obrigou a fazer a viagem. Eu fiz isso através da água, colocando-me à noite na minha cama, como se eu dormisse onde eu queria estar. Com o passar dos dias, as coisas começaram a se moldar em harmonia com essa suposição, e todas as coisas que deveriam acontecer para obrigar minha jornada aconteceram. E eu, a despeito de mim mesmo, devo preparar-me para ir para aquele lugar onde julguei estar, quando me aproximei do sono profundo. À medida que minha nuvem sobe, assumo que agora sou o homem que quero ser, ou que já estou no lugar que quero visitar. Eu durmo naquele lugar agora. Então a vida atinge o tabernáculo, atinge meu ambiente, e remonta meu ambiente através dos mares ou sobre a terra, e o remonta à semelhança de minha assunção. Não tem nada a ver com homens caminhando por um deserto físico. Todo o vasto mundo ao seu redor é um deserto. Do berço ao túmulo, você e eu caminhamos como se estivéssemos no deserto. Mas temos um tabernáculo vivo onde Deus habita, e é coberto por uma nuvem que pode subir, e sobe quando vamos dormir ou estamos em um estado semelhante ao sono. Não necessariamente em 2 dias, pode acender em 2 minutos. Por que eles te deram 2 dias? Se eu agora me tornar o homem que quero ser, posso ficar insatisfeito amanhã.
Eu deveria pelo menos esperar um dia antes de decidir seguir em frente. A Bíblia diz que em 2 dias, um mês ou um ano, sempre que você decidir continuar com esse tabernáculo, deixe a nuvem subir. À medida que sobe, você começa a se mover para onde está a nuvem. A nuvem é simplesmente a vestimenta de sua consciência, sua suposição. Onde a consciência é colocada, você não precisa levar o corpo físico, ele gravita lá apesar de você. As coisas acontecem para obrigá-lo a se mover na direção em que você está conscientemente residindo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, versículos 2 e 3. As muitas mansões são os estados inumeráveis dentro de sua mente, pois você é a casa de Deus. Na casa de meu pai existem incontáveis conceitos de si mesmo. Você não poderia na eternidade esgotar o que você é capaz de ser. Se eu ficar quieto aqui e presumir que estou em outro lugar, fui e preparei um lugar. Mas, se abro os olhos, a bilocação que criei desaparece, e estou de volta aqui na forma física que deixei para trás quando fui preparar um lugar. Mas eu preparei o lugar mesmo assim, e com o tempo irei morar lá fisicamente. Você não precisa se preocupar com as formas e os meios que serão empregados para movê-lo através do espaço para aquele lugar onde você foi e o preparou mentalmente. Simplesmente sente-se em silêncio, não importa onde você esteja, e atualize-o mentalmente. Mas eu lhe dou um aviso: não trate isso levianamente, pois estou ciente do que isso fará com as pessoas que o tratarem levianamente. Uma vez tratei com leviandade porque só queria fugir, com base apenas na temperatura do dia. Era o auge do inverno em Nova York, e eu desejava tanto estar no clima quente das Índias, que dormi naquela noite como se estivesse dormindo sob palmeiras. Na manhã seguinte, quando acordei, ainda era muito inverno. Eu não tinha intenção de ir para as Índias naquele ano, mas chegaram notícias angustiantes que me obrigaram a fazer a viagem. Foi no meio da guerra que os navios estavam sendo afundados à torto e à direito, mas zarpei de Nova York em um navio 48 horas depois de receber esta notícia. Era a única maneira de chegar a Barbados, e cheguei bem a tempo de ver minha mãe e dizer um adeus tridimensional para ela. Apesar do fato de que eu não tinha intenção de ir, o eu mais profundo observou onde a grande nuvem desceu. Eu o coloquei em Barbados e este tabernáculo, meu corpo, teve que ir e fazer a jornada para cumprir o mandamento: onde pisar a planta do vosso pé, eu vos dei. Onde quer que a nuvem desça no deserto, ali você remonta aquele tabernáculo. Saí de Nova York à meia-noite em um navio, sem pensar em submarinos ou qualquer outra coisa. Eu tive que ir. As coisas aconteceram de uma maneira que eu não poderia imaginar. Eu te aviso, não trate isso levianamente. Funcionará se você ousar assumir a sensação de seu desejo realizado ao dormir. Controle seu humor quando for dormir. Não consigo encontrar uma maneira melhor de descrever essa técnica do que chamá-la de sonho acordado controlado. Em um sonho você perde o controle, mas tente preceder seu sono com um sonho acordado totalmente controlado, entrando nele como você faz no sonho, pois em um sonho você é sempre muito dominante. Você sempre desempenha o papel. Você é sempre um ator em um sonho, e nunca o público. Quando você tem um sonho acordado controlado, você é um ator e entra no ato do sonho controlado. Mas não faça isso levianamente, pois você deve reencená-lo fisicamente em um mundo tridimensional. Agora, antes de entrarmos em nosso momento de silêncio, há algo que devo deixar bem claro, e esse é o esforço que discutimos ontem à noite. Se existe uma razão neste vasto mundo para as pessoas fracassarem, é porque elas desconhecem uma lei conhecida pelos psicólogos hoje como a lei do esforço reverso. Quando você assume a sensação de seu desejo realizado é com um mínimo de esforço. Você deve controlar a direção dos movimentos de sua atenção. Mas você deve fazê-lo com o mínimo de esforço.
Se houver esforço no controle, e você o obrigar de uma certa forma, não vai conseguir os resultados. Você obterá os resultados opostos, sejam eles quais forem. É por isso que insistimos em estabelecer a base da Bíblia enquanto Adão dormia. Esse é o primeiro ato criativo, e não há registro de onde ele tenha sido despertado desse sono profundo. Enquanto ele dorme, a criação para. Você muda melhor o seu futuro quando está no controle de seus pensamentos, enquanto está em um estado semelhante ao sono, pois então o esforço é reduzido ao mínimo. Sua atenção parece relaxar completamente, e então você deve praticar manter sua atenção dentro desse sentimento, sem usar força e sem usar esforço. Não pense por um momento que é a força de vontade que faz isso. Quando você solta Barrabás e se identifica com Jesus, você não quer ser isso, você imagina que você é isso. Isso é tudo que você faz. Agora que chegamos à parte vital da noite, o intervalo dedicado à oração, deixe-me esclarecer novamente a técnica. Saiba o que você quer. Em seguida, construa um único evento, um evento que implique a realização do seu desejo. Restrinja o evento a um único ato. Por exemplo, se eu destacar como um evento o fato de apertar a mão de um homem, então essa é a única coisa que faço. Não o sacudo, depois acendo um cigarro e faço 1000 outras coisas. Eu simplesmente imagino que estou realmente apertando as mãos, e continuo o ato repetidamente até que o ato imaginário tenha toda a sensação de realidade. O evento deve sempre implicar a realização do desejo. Sempre construa um evento que você acredita que encontraria naturalmente após a realização de seu desejo. Você é o juiz de qual evento realmente deseja realizar. A outra técnica que lhe dei ontem à noite. Se você não consegue se concentrar em um ato, se não consegue se aconchegar em sua cadeira e acreditar que a cadeira está em outro lugar, como se outro lugar estivesse aqui, então faça o seguinte: reduza a ideia, condense em uma única e simples frase como: isso é maravilhoso, ou obrigado, ou está feito, ou está consumado. Não deve haver mais de 3 palavras. Algo que implica que o desejo já está realizado. Não é maravilhoso, ou obrigado, certamente significam isso. Estas não são todas as frases que você poderia usar. Invente com seu próprio vocabulário a frase que mais lhe convier. Mas seja bem curto e sempre use uma frase que implique a concretização da ideia. Quando tiver sua frase em mente, levante a nuvem. Deixe a nuvem subir simplesmente induzindo o estado que beira o sono. Simplesmente comece a imaginar e sentir que está com sono, e nesse estado, assuma a sensação de desejo realizado. Em seguida, repita a frase várias vezes como uma canção de ninar. Seja qual for a frase, deixe implicar que a suposição é verdadeira, que é concreta, que já é um fato e você sabe disso. Apenas relaxe e entre na sensação de realmente ser o que você quer ser. Ao fazer isso, você está entrando em Jericó com seu espião, que tem o poder de lhe conceder isso. Você está libertando Barrabás, e condenando Jesus a ser crucificado e ressuscitado. Você estará reencenando todas essas histórias se agora você começar a deixar ir, e entrar no sentimento de realmente ser o que você quer ser. Agora podemos ir. Período de silêncio. Se suas mãos estiverem secas, e se sua boca estiver seca no final desta meditação, isso é uma prova positiva de que você conseguiu levantar a nuvem. O que você estava fazendo quando a nuvem foi levantada é inteiramente da sua conta. Mas você levantou a nuvem se suas mãos estão secas. Darei a vocês outro fenômeno que é muito estranho e que não posso analisar. Acontece se você realmente se aprofundar. Você descobrirá ao acordar que tem o par de rins mais ativo do mundo. Eu discuti isso com médicos e eles não podem explicar. Outra coisa que você pode observar na meditação é uma adorável luz azul líquida. A coisa mais próxima na Terra com a qual posso compará-la é com queimar álcool. Você sabe quando coloca álcool no pudim de ameixa na época do Natal e acende uma chama,
a linda chama azul líquida que envolve o pudim até você apagá-lo. Essa chama é a coisa mais próxima da luz azul que surge na testa de um homem em meditação. Não fique angustiado. Você vai saber quando você vê-lo. É como dois tons de azul, um azul mais escuro, e um azul mais claro em constante movimento, assim como a queima do álcool, que é diferente da chama constante de um jato de gás. Esta chama está viva, assim como o espírito estaria vivo. Outra coisa que pode acontecer a você como aconteceu comigo. Você verá manchas diante de seus olhos. Não são manchas hepáticas, como dirão algumas pessoas que não sabem nada sobre isso. São pequenas coisas que flutuam no espaço como uma malha, pequenos círculos todos amarrados. Eles começam com uma única célula, e vêm em grupos em diferentes padrões geométricos, como minhocas, como trelhas, e flutuam por todo o seu rosto. Quando você fecha os olhos, ainda os vê, provando que eles não são de fora, mas de dentro. Quando você começa a expandir sua consciência, todas essas coisas surgem. Elas podem ser sua corrente sanguínea objetivada por algum estranho truque do homem, que o homem não entende muito bem. Não estou negando que seja sua corrente sanguínea tornada visível, mas não se aflija pensando que são manchas hepáticas, ou alguma outra coisa boba que as pessoas vão te contar. Se esses vários fenômenos vierem até você, não pense que está fazendo algo errado. É a expansão normal e natural, que vem a todos os homens que se levam a reboque e tentam desenvolver o jardim do Getsemane. No minuto em que você começa a disciplinar sua mente, observando seus pensamentos e observando seus pensamentos ao longo do dia, você se torna o policial de seus pensamentos. Recuse-se a entrar em conversas desagradáveis, recuse-se a ouvir atentamente qualquer coisa que destrua. Comece a construir dentro de sua própria mente a visão da Virgem perfeita, em vez da visão da Virgem tola. Ouça apenas as coisas que trazem alegria quando você as ouve. Não dê ouvidos ao que é desagradável, o que, quando você ouviu, gostaria de não ter ouvido. Isso é ouvir e ver coisas sem óleo em sua lâmpada, ou alegria em sua mente. Existem 2 tipos de virgens na Bíblia, 5 virgens tolas e 5 prudentes. No minuto em que você se tornar a virgem sábia, ou tentar fazer isso, você descobrirá que todas essas coisas acontecerão. Você verá essas coisas, e elas lhe interessam tanto que você não tem tempo para desenvolver a visão tola, como muitas pessoas fazem. Espero que ninguém aqui o faça. Porque ninguém deveria se identificar com essa grande obra, e ainda encontrar alegria em uma discussão com outra pessoa que não seja amável.